Bem-vindos! Vamos iniciar então o assunto de cinemática de manipuladores agora, mas antes de entrarmos na cinemática propriamente dita, nós vamos rever algumas coisas de álgebra linear, mais precisamente de transformações, para depois a gente ver o algoritmo de Dennavich-Hardenberg, que é a cinemática de manipuladores, basicamente, e a gente aplicar isso na prática. Por que então a gente vai estudar a cinemática de manipuladores? A cinemática de manipuladores nos dá, através da análise de características geométricas do espaço de trabalho do robô, né, das juntas, nós vamos conseguir obter um modelo de equações que descreve o movimento do robô. Na cinemática, mais precisamente, nós vamos obter isso em termos de posição e orientação, tá? Então, a gente vai obter, inclusive, isso em forma de matriz. E já vamos ver como. O problema de cinemática direta consiste em obter a posição da ferramenta manipulando os parâmetros das juntas. Tá? Então, a gente manipula juntas de alguma coisa, articula juntas, e aí a gente obtém a posição da ferramenta do órgão terminal. Já na cinemática inversa, nós vamos ter dada uma posição da ferramenta e vamos precisar obter esses parâmetros das juntas. Enquanto na cinemática direta nós conhecemos os parâmetros das juntas, a incógnita seria a posição no espaço x, y, z da ferramenta. Na cinemática inversa é o inverso. Nós vamos ter um ponto no espaço, que seria a posição da ferramenta, e através disso nós precisamos articular as juntas, ou seja, obter os parâmetros das juntas. Então, vamos iniciar as transformações, uma revisão de álgebra linear. Nós vamos ver de forma rápida, lembrar projeção, nós vamos ver rotação, escala e translação. Transformações, né? Aqui está uma expressão matemática, uma definição matemática do que é uma transformação. É uma função que transforma um vetor, por exemplo, um dado, um ponto, uma representação, em um dado referencial, em um outro referencial. Transforma esse ponto, esse vetor, ou vetor, né, em um outro referencial. A gente, para trabalhar dentro da cinemática de manipuladores, nós consideramos as definições de que transformações são realizadas no corpo rígido, né, porque nós estamos fazendo uma transformação entre um elo e o outro, né, e esses elos são considerados corpos rígidos. Então, a distância entre dois pontos quaisquer nesses corpos rígidos não se altera com a transformação. Então, o elo não contrai e não dilata, a não ser que isso seja realizado por uma junta, mas não é o caso. Quando não se tem uma junta, o elo não contrai e não dilata. Então, escala aqui, nós não vamos trabalhar com a transformação de escala. E a ordem das transformações, lembrando vocês, é muito importante, porque as transformações não são comutativas, principalmente as transformações de rotação. Então, aqui a definição de um vetor, por exemplo, bidimensional aqui, expresso no referencial xy. Então, ele tem o valor de x1, y1. Projeção é uma transformação que projeta o vetor sobre um eixo ou um plano, no caso, se estivermos falando do espaço. Então, a transformação de projeção é muito usada em perspectiva. Vocês vão ver que na matriz de representação homogênea, a gente vai ter um espaço ali para o vetor de perspectiva, mas nós não vamos utilizar essa transformação propriamente dita para o algoritmo de Dennavich-Hardenberg.
Escala também, só lembrando vocês que ela existe, é a contração e dilatação de um vetor. Então, basicamente, ela multiplica os valores x, y do vetor, nesse caso, o vetor bidimensional. Também não vamos utilizar ela. E vamos utilizar a rotação. E já vamos definir a rotação no espaço, tá bom? Então, vamos fazer isso agora. Considerando esse ponto P aqui no espaço, nós temos aqui com vocês dois referenciais. Um é x, y, z, espaço 3D, e o VW, tá bom? O que a gente quer fazer? Nós queremos transformar o ponto que está expresso em um VW para x, y, z. Nós vamos considerar os vetores unitários ix e yKz e também os vetores unitários iu, jv e kw, que estão respectivamente expressos nesses referenciais x, y, z e uVW. Então, P pode ser expresso nesses referenciais como Px, Py, Pz, e no referencial uVW, Pu, Pv, Pw. Essa vai ser a nossa notação, né? E o vetor P, para representar esse ponto, então, nos referenciais, nós vamos escrever em termos de vetores unitários, Pu, Iu, mais Pv, Jv, mais Pw, Kw, ok? E onde Pu, Pv e Pw são as componentes ou projeções de P nos eixos uVW. Consequentemente, nós temos a mesma representação em x, y, z, com Px, Pi, Ix, Py, Jy, Pz, Kz. E onde também os valores de Px, Py e Pz são as projeções do P. Aqui faltou projetar nesses eixos para expressar esses vetores. Ok, então nós queremos achar a matriz de rotação que vai nos transformar as coordenadas de uVW para x, y, z. E essa matriz de rotação, então, vai ter esta forma aqui, onde aqui as linhas e colunas vão ser produtos escalares desses vetores unitários que eu mencionei ali acima. Então, para cada tipo de rotação, a gente vai multiplicar esses vetores unitários, fazer o produto escalar deles. Aqui a gente só expressa que o ponto no referencial uVW é igual à matriz de rotação vezes multiplicando os pontos projetados em x, y, z. Ora, voltando lá, a gente precisa fazer os produtos escalares desses vetores para obter essa matriz de rotação. Mas o produto escalar entre vetores é módulo de U, né? Se os vetores forem UV, por exemplo, seria o módulo de um, módulo do outro, vezes o cosseno de θ. Como esses vetores são unitários, nós temos que isso aqui é igual a 1, então o produto escalar basicamente é o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, vamos lembrar disso ao definir essas matrizes de rotação. Como o produto escalar de vetores é comutativo, as matrizes Q e R são ortogonais. Essas matrizes, a matriz Q e a matriz R definida por esses produtos escalares. Então, a gente tem que R inversa é R transposta. Portanto, as matrizes de rotação, elas são ortogonais e a sua transposta é igual à sua inversa e vice-versa. E aqui, outra propriedade, né, multiplicação, tá? A transposta inversa pela R da identidade. Bom, vamos definir, então, para a gente chegar às rotações fundamentais,
né? Nós temos 3 matrizes de rotação fundamentais no espaço. Uma delas é a matriz de rotação de um ângulo θ em torno do eixo Z. Outra é a matriz de rotação de um ângulo α em torno do eixo X. E outra que nós vamos definir é a matriz de rotação em torno do eixo Y de um ângulo φ, tá? Para a gente chegar a cada uma delas, nós vamos analisar cada uma delas como se fosse no plano, considerando que o eixo que a gente, em torno do qual está se rotacionando, ele está saindo da tela. Então, a primeira rotação fundamental será em torno de Z, de um ângulo θ. Eu coloquei aqui para vocês graficamente isso expresso. Aqui também eu coloquei já a forma da matriz, que a gente vai multiplicar os vetores unitários aqui, só que a gente precisa achar cada um deles, quanto vale cada produto desses, tá? E aqui temos X, o eixo X, Y, o Z tá saindo aqui, faltou expressar isso aí no slide, ele tá saindo da tela, tá bom? Esse é o nosso sistema destrógeno. Então, nós temos o vetor, o referencial U aqui, referencial UV, desculpa, aqui, e o XY está aqui. As projeções, então, aqui nós temos a componente IU, o vetor IU, aqui nós temos a componente JV, essa componente, aqui em X nós temos a componente em verde IX, em verde JY. Agora, nós vamos fazer essa rotação, encontrar essa matriz rotacionando esses vetores aqui. Então, vamos considerar essa forma da matriz de rotação e lembrando o produto escalar entre vetores. Então, aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, IX está aqui, essa componente. Produto escalar com IU. O produto escalar entre eles será o cosseno de ângulo entre eles. Então, exatamente, eles têm um ângulo entre eles, que é o ângulo θ, o cosseno do ângulo θ é o que a gente vai escrever aqui, nesse primeiro elemento. Vamos para o outro elemento, para outra coluna. IX, esse mesmo, essa mesma componente com JV. JV é essa componente aqui. Então, o produto escalar entre eles é o ângulo entre eles. E qual que é o ângulo entre eles? Então, o ângulo entre eles será 90 mais θ. Então, é isso que a gente coloca aqui, cosseno de 90 mais θ. Próximo componente, pulando a outra coluna, para a terceira coluna, IX, produto com KW. Onde está KW? KW não está expresso aqui, mas KW está saindo da tela. Ele está alinhado com Z também, né? O W está alinhado com Z. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que IX está a 90 graus de KW. Cosseno de 90 seria 0, né? Então, vai um 0 aqui. Agora, a próxima linha, primeira coluna. Nós vamos multiplicar JY com IU. Esse é o produto entre eles. Qual é o ângulo entre esses dois? O ângulo entre esses dois é 90 menos θ. Tá? Esse ângulo aqui. 90 menos θ, cosseno de 90 menos θ. Próxima coluna, segunda coluna. Nós vamos multiplicar produto entre JY e JV. JY e JV. Deixa eu fazer um apontador melhor aqui. Então, JY com JV, com essa componente. O ângulo entre eles é θ. Então, será cosseno de θ.
Próxima coluna, JY com KW. JY é essa componente aqui, KW tá saindo da tela. E o ângulo entre eles é 90, cosseno de 90 é 0. Última linha, primeira coluna. KZ com produto com IU. KZ tá alinhado saindo da tela. IU tá aqui. Ângulo entre eles também será 90. Então, cosseno de 90, 0. KZ, produto com JY. De novo, o K tá alinhado aqui, saindo da tela. Então, produto com JY, 90 graus, cosseno de 90, 0. E agora, por último, essa coluna aqui, KZ, produto com KW. Eles estão alinhados, os dois saindo da tela, tanto Z como W. Então, o ângulo entre eles é 0. Cosseno de 0, que vai ser 1. Então, a gente já escreve aqui na matriz resultante, né, cosseno de 0 igual a 1. Copia, então, os zeros nessa matriz, cosseno de teta na diagonal, e cosseno de 90 mais teta, se vocês abrirem isso, desenvolverem através da soma dos cossenos, vocês vão ver que é menos seno de teta. E a mesma coisa, para 90 menos teta, será seno de teta. Essa aqui é a forma da matriz de rotação fundamental do ângulo θ em torno do eixo Z. Guardem ela que nós vamos usar ela daqui para frente. Vamos então adiante para a próxima rotação fundamental. Aqui eu defino a rotação em torno do eixo Y, a próxima rotação fundamental. De novo, aqui eu expresso graficamente essa questão aí. Nós temos o plano formado por X, Z, U, W, e saindo aqui nós temos o Y e V alinhados entre si, e eles estão saindo os dois da tela novamente. E em torno deles nós vamos estar rotacionando de um ângulo φ. Aqui, novamente, a expressão da matriz de rotação, e vamos fazer a mesma coisa. Nós procedemos da mesma forma que a gente identifica as componentes. Aqui, em X associado, projetado em X, nós temos a componente IX, em azul. A componente IU está aqui, essa componente. Essa componente é KW e essa componente é KZ, certo? Então, identificadas essas componentes, vamos multiplicá-las. IX com IU. IX com IU, produto delas vai ser o ângulo entre elas, que é cosseno de φ. Então, cosseno de φ, nós escrevemos aqui. Próxima coluna. Produto de IX com JV. JV e JY estão alinhados saindo da tela. Então, o ângulo entre eles é 90, portanto, cosseno de 90 é 0. Próxima coluna, mesma linha. IX com KW. IX, KW tá aqui. O ângulo entre eles vai ser o produto escalar entre eles. Qual é o ângulo entre eles? É 90 menos φ. Então, a gente escreve aqui. E pula para a próxima linha, primeira coluna. Produto de JY com IU. JY, lembrando, tá saindo da tela. IU tá aqui, essa componente. Ângulo entre eles, 90 graus. Cosseno de 90, 0. Produto de JY com JV, que estão alinhados. O ângulo entre eles é 0. Cosseno de 0, que vai ser igual a 1. Próxima coluna, linha 2. JY, produto de JY com KW. JY saindo, KW é essa componente. Eles têm 90 graus entre eles, cosseno de 90 é 0. E por último, a última linha, primeira coluna,
KZ, essa componente aqui, com IU. IU tá aqui, o ângulo entre elas é 90 mais φ, cosseno de 90 mais φ. Na próxima coluna, nós temos a multiplicação de KZ com JV. JV está saindo da tela, então nós temos 90 graus, cosseno de 90, zero. E por último, KZ com KW. Nós temos um ângulo φ entre eles, cosseno de φ estará aqui. Então, reescrevendo a matriz, cosseno de φ, cosseno de zero na diagonal 1 e terminando a diagonal cosseno de φ. 0, 0, copiamos os zeros, cosseno de 90 menos φ é seno de φ e cosseno de 90 mais φ é menos seno de φ. Essa é outra matriz de transformação elementar, fundamental, em torno de y. E por último, nós temos rotação fundamental em torno de x, que também vai ser muito utilizada pela gente na cinemática, essa rotação. Novamente, eu tenho aqui a representação gráfica dessa rotação, né? Só que agora nós temos aqui o referencial YZ e o X está saindo da tela, porque em torno dele é que nós vamos fazer essa rotação. E nós temos aqui o referencial VW e o U está saindo da tela da mesma forma. Então, U e X estão alinhados. Tá? Identificando as componentes. Componente JY está em verde, componente JV é essa em preto. Componente KZ é essa em verde, componente KW é essa em preto. Ok, vamos formular a matriz de rotação, multiplicando então a primeira linha, a primeira coluna. IX com IU estão alinhados saindo da tela, a gente não vê eles. O ângulo entre eles é zero, cosseno de zero, que vai ser 1. E X com JV, os Is estão saindo da tela, então eles estão formando com 90 graus com qualquer uma dessas componentes, então cosseno de 90 vai ser zero. A mesma coisa para esse elemento aqui na última coluna, o I está saindo, formando 90 graus com essa componente, cosseno igual a zero. Mesma coisa para a segunda linha, primeira coluna, o I com JY aqui tá formando 90 graus, cosseno de 90, zero. Agora, JY com JV, nós temos JY com JV, o ângulo entre eles é alfa, então, cosseno de alfa será esse elemento dessa matriz. A próxima coluna, segunda linha, terceira coluna, JY com KW, que é essa componente aqui. Então, o ângulo entre esses dois vetores é 90 mais alfa. Então, nós temos cosseno de 90 mais alfa nesse elemento da matriz. Última linha, primeira coluna. De novo, multiplicação com IU, que está saindo da tela, resulta em zero. A multiplicação de KZ é esse verde aqui, com JV, que é esse aqui, esse ângulo é 90 menos o alfa, então tá aqui 90 menos alfa, e o ângulo entre KZ e KW, cosseno de alfa, cosseno desse ângulo aqui. Então, reescrevendo a matriz de rotação, olha só, eu errei aqui na anotação, tá? Corrijam, por favor, tanto aqui, quanto nessas aqui. O ângulo é outro, tá? Não é a rotação de θ, que será a rotação de alfa. E aqui a rotação é de φ, tá bom? Bom, reescrevendo aqui a matriz, então, será a matriz de rotação do ângulo alfa em torno de x. Ela vai ser 1 aqui, cosseno de zero é 1, 0, 0, copio os zeros, cosseno de alfa na diagonal,
Cosseno de 90 mais alfa será menos seno de alfa e cosseno de 90 menos alfa é seno de alfa. Essa é a matriz de rotação de alfa em torno do eixo X. Também guardem essa matriz, pois ela é muito importante para o futuro para gente. Ok, falando agora da operação de translação. A operação de translação, ela não é propriamente uma matriz, mas sim um vetor. Na verdade, é um vetor que translada o outro de alguma coordenada no espaço, como está representado aqui. E aqui eu já estou representando essa transformação como um vetor, uma transformação na forma homogênea, cuja matriz de rotação aqui é identidade e o vetor de translação está aqui. Então, essa é a representação homogênea, em coordenadas homogêneas, dessa transformação. E tá aqui a definição, então, da matriz homogênea. A matriz homogênea se compõe de uma matriz de rotação no canto superior esquerdo de uma matriz 3×3, sempre é uma rotação, não necessariamente uma rotação fundamental, é uma rotação qualquer. O vetor 3×1 caracteriza a translação ou deslocamento. Embaixo nós temos o vetor de 1×3, que é o vetor de perspectiva, que nós não usaremos, vai ser 0, 0, 0 pra gente. E aqui vai ser o fator de escala, que pra gente é 1, tá? Nós não estamos contraindo nem dilatando o vetor. Então, na verdade, a matriz de homogênea é uma notação. Ela é apenas uma notação que caracteriza, descreve matricialmente 4 operações ao mesmo tempo. Na verdade, ela foi criada para facilitar a representação computacional dessas operações, já que essas operações são muito comuns na computação gráfica, enfim, até na robótica mesmo, é uma notação muito útil e praticamente apenas feita com isso. Então, por aqui eu termino a parte de revisão de transformações. O próximo assunto é, de fato, o algoritmo de Dinavet-Hartenberg. E para isso eu vou ligar a minha câmera e eu volto no próximo vídeo para vocês para explicar o algoritmo de Dinavet-Hartenberg e para a gente aplicar ele aos diversos manipuladores.